as coisas. Nós podemos dar conta ou não das coisas, mas ser muito bom, ser especialista, você precisa designar para sua vida qual é a área, e por isso eu escolhi o nicho da mulher. A internet, às vezes, ela é muito cruel, dizendo o que é certo e o que é errado, e isso não se adapta à realidade daquela família se desespera, porque acha que eu tô fazendo tudo errado. Mãe, então, é a cadeira da culpa. Hello, people! Seja você o canal, onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Eu, Ricardo Café, vou iniciar hoje esse programa maravilhoso, dizendo para você que é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre algo que é bem profundo. É isso mesmo, ó, para você que decidiu morar fora do Brasil, mas para você que também está aí no Brasil e quer entender um pouquinho sobre as emoções. Lembrando que o impacto emocional na imigração, ele é muito forte. A falta de a saudade, a solidão, a ausência da rede de apoio e tudo isso tem um preço, você sabe disso, né? É, tem um preço, mas também é um solo fértil. Exatamente, é um solo fértil para cura e para o recomeço. Então, vamos pro podcast agora que você vai saber tudo isso com vocês. E para falar sobre esse assunto, eu estou trazendo aqui hoje uma mulher inspiradora, psicóloga, mentora de mulheres, palestrante, cristã, mãe e alguém que sabe viver entre esses dois mundos. Eu tô com ela aqui, Carol Rabelo. Carol, bom dia, Tudo bem, primeiramente. Ricardo? Tudo Bom bom? dia. É uma satisfação ter você aqui com a gente, Prazer é meu. sendo um canal para essas pessoas que vão assistir esse podcast. Tudo bem, Carol? Tudo bom. Beleza, Carol, vou iniciar como eu inicio todo mundo, né? Eu quero conhecer um pouco a Carol, quem é a Carol. Eu quero entender se a Carol é convertida, se ela já vem de lar cristão. Conta pra mim, quem que é a Carol Rabelo? Legal, Ricardo. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, né? Sempre um prazer a gente poder falar um pouquinho da nossa trajetória e, de alguma maneira, impactar outras vidas. A Carol é casada para sempre com o Tiago, mãe da Valentina e do Joaquim, filha amada e reconhecida do Deus Altíssimo. Então, sim, sou convertida, 11 anos talvez, né? Não nasci em um lar evangélico, venho de uma família extremamente tradicional católica, Uhum. né? Fui professora de catecismo, Uau! vivi toda essa experiência dentro de um lar católico e estamos aí agora, né? Se construindo diariamente. Diferente com a imigração, agora morando aqui nos Estados Unidos. E a Sim. pergunta que não quer falar, né? Conta pra mim, por que Tampa, né? A gente já falou um pouco no No off off, aqui, mas né? vamos guardar isso agora pra eternidade. Sim, interessante, Ricardo, porque eu te fiz essa pergunta quando cheguei aqui, né, para você e para sua esposa, para Suelen, Sim. porque é muito interessante, dificilmente a gente escuta de primeira as pessoas escolherem Tampa, Sim. né. Eu não tinha o sonho de morar nos Estados Unidos, esse sonho sempre foi muito mais no coração, queimou muito mais no coração do Tiago. Uhum. Tínhamos uma vida extremamente estável, organizada no Brasil, e entendemos de mais ou menos de 7 anos para cá, 8 anos para cá, então foi uma decisão muito pensada, muito planejada, né, Uhum. que o Senhor estava começando um movimento e nos direcionando para esse lugar. E, a princípio, escolhemos Orlando, Uhum. de maneira inconsciente, tem uma explicação, porque era o lugar onde a gente atualmente, né, já passava férias de famílias e tudo, pelo menos uma vez por ano a gente já trazia as crianças, né, pra Orlando. Eventualmente também víamos, enfim, ministrar e tudo. E o acolhimento, né, muito brasileiro, onde a Sim. gente conhece, então Orlando. Nesse processo de 8 anos, né, 7 anos pensando nessa questão imigratória, começamos o processo do Brasil. Tivemos aí alguns sinais de Deus, né, algumas negativas em relação ao tempo de vir, Uhum. e Deus ele é muito detalhista, né, Sim, Ricardo. sim. Então se você quer saber se uma coisa é realmente do Senhor, perceba os detalhes. Uhum. Para ser de Deus tem que ter detalhe, Hum. porque ele não nos deixa em dúvida. E nesse processo, o nosso pastor, né, o pastor Caio Rios e a pastora Mari, começaram a conversar conosco que estariam vindo, né, para cá, para Tampa. Não, Tampa não, imagina. A gente conhece Orlando, ama o Winter Garden, já sabe até a casa que a gente Eita vai glória! querer morar lá.
Mas nesse tempo, né, nesse processo, tudo que aconteceu, nós fomos entendendo da parte de Deus que vir para os Estados Unidos estava muito além do trabalho, estava muito além da carreira, estava muito além de tudo isso, porque isso foi acontecendo no Brasil até de maneira exponencial, assim. Na minha carreira e na carreira do Thiago, nós saímos do Brasil, eu te digo, Ricardo, que no nosso melhor momento, no auge, assim. Uhum. E quando isso tudo vai acontecendo em paralelo, os nossos pastores vêm para os Estados Unidos, nossos amigos, né, até então, vêm para os Estados Unidos, e aí ele já discipulava o Thiago no Brasil, uma célula da nossa igreja nasce em Tampa, eles começam a Atitude Tampa, e o Espírito Santo confirma no nosso coração que não é Orlando, porque nós não estávamos indo de férias, agora nós estávamos indo para sermos missionários do reino. Uau. Então, férias a gente pode ir pra Disney, mas Ou pro Tampa Brasil é daqui a onde ou pouco. para o Brasil, onde e Tampa era onde o Senhor estava direcionando, e estamos Amém. muito felizes, assim. É muito interessante, né, porque a gente faz como criança com Deus, né, "Não, não quero, não quero, não quero", depois que a gente ganha, a gente fala: "Meu Deus, É eu não sabia que ia verdade. ser tão bom". É. A gente pode fazer uma proposta aqui, que tratar desses conteúdos emocionais periodicamente, a gente vai ver a evolução. Quantos meses você tá aqui? 7 meses. 7 meses. Daqui a pouco a gente vai fazer com 1 ano e meio, aí Isso. a gente tem a ideia mais ou menos aí de 1 ano de vivência nos Estados Unidos e a Sim, gente ver como a florescer aqui é diferente mesmo. completamente. Vamos lá, entrando na sua área, você destaca pra mim lá no começo, quando a gente conversou no off, até pelas mensagens que a gente trocou, que é mentora de mulheres, né. Por Uhum, que você atende, principalmente seu foco é em mulheres? uhum. Então, Ricardo, o que acontece? Eu entendo que para que você consiga ser referência em algo, Uhum. para que você consiga ser especialista, você precisa ter o seu nicho, Sim. né? Então, a minha escolha foi, né, por mulheres e o meu nicho foi esse, em função de entender tudo aquilo que eu precisava me capacitar. Não dá para ser bom em tudo e a gente precisa entender e reconhecer isso, já entrando no nosso tema, né? Sim, A sim. gente quer ser muito bom em muitas coisas. Nós podemos dar conta ou não das coisas, mas ser muito bom, ser especialista, você precisa designar para sua vida qual é a área, e por isso eu escolhi o nicho da mulher. Entendi perfeitamente. Você acha que a mulher, ela tem um ponto crucial na parte emocional da família? Total. É. A gente, traz, né, a figura feminina como a figura, com esse apurar do sentimento nessa casa, né. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com isentar a responsabilidade desses outros membros da família, desse pai, né, ou desses filhos, enfim. Mas a figura feminina, ela é aquela onde a gente consegue entender e dar uma leitura da sensibilidade emocional dessa família, seja para o positivo, seja para o negativo, né. Eu entendo que a mulher ela tem essa capacidade desse eixo, né, emocional, de uma maneira mais apurada, então sem Vo dúvida a responsabilidade aí aumenta. Você acha que ela consegue regenerar também dentro da casa ou o processo tem que ser, tipo, você cuida de mulheres, mas tem alguém que vai cuidar do marido, por exemplo, dos filhos, ou a partir do cuidado que a mulher tem, ela consegue fazer essa regeneração emocional dentro do lar? Na verdade a gente consegue começar essa estrutura, mas sem dúvida nenhuma cada um vai precisar ter a sua tratativa, né. É. A gente também não pode dizer que só a mulher vai conseguir, ela se tratando, ela se cuidando, regenerar esse lar de uma maneira completa, não. Porque o homem também, em muitas situações, essa família, ela tá disfuncional, porque ele carrega uma história e Uhum. que ele precisa de maneira, né, individual e como uma consciência direcionada dele fazer esse tratamento, os filhos. Em alguns casos, a gente precisa, né, de uma terapia familiar para essa casa. Então, assim, a mulher, ela é tratada no set terapêutico como um indivíduo, e a gente também precisa de um tratamento, de uma orientação para essa família de maneira separada. Ok. Antes de a gente aprofundar um pouquinho mais na parte da saúde emocional, né, os Uhum, transtornos e tal, só fazer outra pergunta referente a você, né, você escolhe psicologia por algum algo para tentar ajudar dentro da sua casa, da sua família? Por que psicologia? hum. Por que você falou assim: "Ah, eu vou ser psicóloga"? É interessante você perguntar isso, Ricardo, porque
Porque Como naturalmente é baseado em traumas, né, mas, ah, nem sempre é traumas, né. não, na verdade eu venho de uma família, né, simples, do Rio de Janeiro, minha mãe professora, meu pai motorista, e a minha mãe como professora sempre teve muito esse cuidar, né, esse olhar sobre o outro, e eu creio que isso venha, né, ao longo do tempo veio me despertando para esse interesse do emocional, do olhar para o outro, do Entendi. cuidado com o outro. Mas eu não minha carreira não começa na psicologia, né, porque nesse tempo, como eu disse, uma família muito simples, então meus pais não tinham dinheiro para pagar minha faculdade de psicologia. Uhum. Eu na faculdade federal também seria difícil, por conta dos horários, eu não conseguiria, né, conciliar trabalho. Então eu começo a trabalhar durante, né, o dia para conseguir fazer a minha faculdade à noite. Foi muito interessante porque nesse momento eu entro para uma grande né, uma grande multinacional do ramo de telecom como operadora de telemarketing para pagar minha faculdade. Entendi. O único horário disponível era de 6 à meia-noite para trabalhar. Eu morava em Anchieta, subúrbio do Rio de Janeiro, Uhum. e esse trabalho era na zona sul do Rio de Janeiro, então eu precisava cruzar a cidade Uhum. após a meia-noite. Você imagina, eu tô hoje com 39 anos. Eu trabalhei lá por 18 anos, a gente tá falando de 19 anos atrás, uma situação dessa. Então, eu tinha, né, pouca idade, uma carinha de menina e ter que fazer esse trajeto. Mas ali começa a resiliência que hoje, sem dúvida nenhuma, se aplica, né, na minha vida também de imigrante. Uhum. A gente começa a entender que a gente vai superar os nossos medos, a gente vai precisar superar algumas questões de limitações. Interessante, interessante. Uma psicóloga falando da superação, isso é interessante, porque quando ninguém entende, né, quando você imigra, você acaba zerando a vida. Sim, É zero tudo, tudo. tudo. É pensar na escola das crianças, é pensar no tudo bem que geladeira não precisa, mas na mudança, né. Porque aqui lá no Brasil a gente muda a geladeira. Aham. Aqui não, mas pensar nos quartos, pensar na saúde da sua casa, Uhum. então você zera a vida. E aí você ter, como psicóloga, você ter essa paz, né, você já tem a paz que instrui as outras pessoas. Pra dentro da sua casa é interessantíssimo. Porque você fica: "Calma, vai dar certo", né. É, Não bateu o desespero, né. ah, a casa de ferreiro às vezes o espeto é de pau. É mesmo, Eu cara? também faço terapia, Uau! né. Aí, ó, Meu aí marido faz terapia. Antes de imigrarmos, a minha filha, a Valentina tem 8 anos, ela fez terapia, uhum. porque eu entendia, né, e meu marido também, a necessidade desse processo. Você sabe, Ricardo, que na internet às vezes as pessoas me perguntam assim: "Carol, quais são as coisas mais importantes para a gente imigrar? O que que você coloca como fundamental?" Uhum. E eu digo: "São 3 coisas". Sob ponto de vista humano, né, Sim. não a direção espiritual. Uhum. Primeiro, procurar uma ajuda terapêutica para suas emoções estarem equilibradas. Uhum. Segundo, um advogado de imigração, para Sim, você não chegar aqui com surpresas. exato. E terceiro, o planejamento financeiro. Uhum. Então, não necessariamente nessa ordem, mas sempre contemplando esses 3. E na minha casa foi dessa maneira. Entendi. Cara, como é importante, né, na realidade a gente já vem eu venho de um contexto completamente diferente, né. De uma família disfuncional, mas hoje entendendo o plano de Deus para minha vida, onde eu tenho. Se eu fazendo a conta aí, eu tenho quase 4 vezes o tempo de casado que meu pai teve com a minha mulher, com a minha mãe. Então, teve um ponto, uma virada, que eu também sou um convertido, então teve uma virada ali, onde eu tenho esse panorama da família, e essa virada acontece que é o seguinte, a partir de mim vai ser diferente, então eu tento Uhum, ser um pai melhor, um marido melhor, aí a gente vai se ajustando. Mas lá na minha infância, eu achava que minha avó falava assim, meus pais eram separados, eu morei criado pela minha avó, uhum, e aí minha avó falava assim: "Não, o médico falou que você precisa passar no psicólogo". Eu falava assim: "Eu não sou doido, eu não sou doido". Essa característica entre o psicólogo, pelo menos eu também vou fazer 40, então, lá na minha idade, 30 anos atrás, tinha uns uhum, 10 anos, quando eu comecei passei no psicólogo por 1 ano, uhum. e eu falava que eu não era doido.
não tínhamos esse nicho de informação, Não. né, não tinha o conteúdo. A terapia hoje ela entra como se fosse, algo não necessário, mas algo comum, né, que as pessoas precisam se achar, se Sim. entender o porquê do que está acontecendo isso com você, se Uhum. conhecer melhor. Sim. Mas naquela época não tinha. Então, como você vê essa evolução aí da psicologia, da terapia em si, para crianças, para homens também, para mulheres? Como que tá isso? Como que tá o aceite isso no mercado? A procura, a necessidade, a disfunção mudou, que talvez tem muito mais, o divórcio ainda acontece, mas acredito que um pouco menos do que em 1990, né? E eu creio que eu não tenho os dados, mas, pelo que você vê, pelo ambiente que a gente vive na igreja hoje, né, a quantidade ainda existe, mas tá mais indo para a família do que a separação dela. As tentativas. Eu quero que você me fale como é que tá isso? Como é que tá o aceite da terapia hoje no Uhum, mercado? uhum. Assim, Ricardo, a gente precisa entender que a psicologia, né, ela entra no Brasil, né, então a cultura que a gente traz é a cultura que nós fomos, né, formados, ou Sim. seja, dentro do Brasil, ela vem muito, junto com a psiquiatria, com os manicômios. Então, é muito comum, né, na geração dos meus pais, dos meus avós, dos seus, ouvir que: "Ah, psicólogo é coisa para doido, psiquiatra é coisa para maluco. Não, eu não sou louco", né. Então, isso realmente sempre foi muito forte, esse discurso sempre foi muito forte e, infelizmente, cria-se uma rejeição. Atrelado a isso, uma educação onde nós não, pelo menos a maioria das pessoas, elas não foram incentivadas a pedir ajuda. A ajuda estava muito ligada a um sinal de fraqueza, de Uhum, fracasso. uhum. Então, como é que eu vou dizer para uma pessoa que eu nunca vi na minha vida quais são as minhas questões, quais são os meus medos? Eu estou me colocando numa posição de vulnerabilidade, e vulnerabilidade é feio, vulnerabilidade não pode. Quem nunca ouviu na sua casa: "Isso é assunto nosso, não conta para o vizinho, não fala para ninguém, não vai falar para o seu pastor, para professor, o que nós estamos passando aqui dentro da nossa casa". Sim. Com o passar do tempo, a gente vem percebendo um entendimento, uma evolução do que é a psicologia e do que é a psiquiatria dentro da vida. Então, sim, né, tem as questões patológicas, as doenças e que devem e são tratadas através, né, desse eixo, mas precisamos entender que não busco só o psicólogo, não busco só o terapeuta, porque eu entendo ter um problema. Uhum. Eu vou buscar esse apoio para que eu não tenha um problema ou para que os meus filhos não repitam ciclos, enfim, seja a motivação ela qual for. Mas culturalmente nós vivemos essa transição com a informação, né, com a literatura, com o posicionamento, com as escolas. A gente começou, né, mais ou menos 50, 60 anos, a trazer para a escola, né, figuras importantes como o pedagogo, onde essa consciência do comportamento, da interação social, ela está completamente ligada a resultados, Hum. a estímulos, a alcance. E isso começa, né, a criar um nível de consciência social que vem se expandindo e que hoje, você me perguntou como é que é a busca e a procura. Hoje, sem dúvida nenhuma, os profissionais da área de saúde mental vêm vivendo o melhor momento das suas carreiras, né? Porque você tem esse entendimento para a família, você tem esse entendimento para a carreira. Os grandes executivos das maiores multinacionais, a sua grande maioria já tem, além, né, do seu coaching, da sua performance de execução, o seu acompanhamento emocional, porque não está desassociado. Entendi. O mais interessante, só para implementar a parte do ser doido ou não ser, eis a questão, é que a própria sociedade agora aceitou mais a terapia. Sim. Antes, é como você falou, era do manicômio. Eu lembro que tinha, perto da minha casa lá, tinha um Charcot, né, e a gente, na escola, a gente zoava: "Vou te mandar pro Charcot e tal".
E essa parte aí do doido, eu acho que vem justamente por isso mesmo, né? Só que tinha 10, né? Então não fui também orientado. Acho que meus pais também Sim, era outra não tiveram a cultura. formação, o entendimento. Agora, me diz assim, você tá 7 meses aqui, você me disse que ainda tá em processo todo o sistema para você atuar aqui nos Estados Unidos como psicóloga, né? Uhum. Porém, hoje você faz um serviço que você comentou comigo que, como você não tem a carteira americana, você consegue falar de Jesus também. Você Exatamente. consegue juntar a fé e a ciência. Como que é juntar a fé e a ciência? Diz pra mim, como é que eu posso perguntar melhor? Porque assim, hoje a gente tá num mundo, né, ou é 8 ou é 80. Ou você acredita em Deus ou você esquece ele pra sempre. Ou vai buscar outras coisas pra acreditar. E a internet tá aí. Um fala uma coisa, e depois o outro rebate o que foi falado, e aí vai aquela briga online, etc. E a gente acaba não entendendo. E a fé, a Uhum. ciência, ela vem num determinado tempo em conflito, mas depois ela consegue fazer esse collab aí, digamos assim, essa Uhum. junção Uhum. necessária. Como é que Uhum. você tem isso na sua visão da parte de psicologia? Então, como mentora, né, de comportamento nos Estados Unidos, e não trazendo o título de psicóloga, né, que eu atuo como psicóloga, para o Brasil, isso me permite fazer essa associação que a gente já entende, inclusive sob o ponto de vista da ciência, o quão valioso é, né. A fé, ela traz para o indivíduo uma maior resiliência em relação aos seus desafios. A gente já consegue perceber isso e dando um olhar 100% científico, né, sobre o que eu estou falando aqui agora. A gente tem, né, a observação da neuroplasticidade, ou seja, da capacidade do indivíduo ter essa transformação do olhar, do sentir, do posicionamento, porque ele ressignifica as situações adversas de uma maneira muito mais rápida do que aquele indivíduo que não tem a fé, que não tem esse caminho, que não tem esse canal. Quando nós trabalhamos com a fé dentro da consciência, né, do indivíduo, para que ele consiga olhar para os problemas dele, não só como algo que está maltratando, como algo que está punindo, como algo que está afastando, mas aquilo tem algum propósito, aquilo também traz um ensinamento, aquilo não está sendo, um lugar punitivo por descuido. Você tem uma força maior, ou seja, você tem Deus que está fazendo, né, essa orquestra para sua vida. Você não é algo ou alguém que está aqui por estar. Há um sentido para isso. O indivíduo que consegue ter essa leitura sobre o aspecto da fé, a gente sem dúvida nenhuma tem ganhos emocionais infinitamente maiores. E você olha tanto sobre o ponto de vista comportamental, de aceitação, de superação, quanto o ponto de vista científico quando a gente fala da neuroplasticidade, da dopamina, ou seja, o neurotransmissor, né, o famoso hormônio da felicidade. Então, a fé, ela estimula de maneira constante esse progresso, por exemplo, de dopamina nesse indivíduo, Uhum. e a dopamina, ou seja, o neurotransmissor, o hormônio da felicidade, em uma taxa maior, ele tem uma capacidade de controle do cortisol, que é o estresse, o hormônio do estresse, Uhum. menor, e você consegue equilibrar o comportamento de uma maneira, né, mais funcional, ou seja, autorregulação. Então a fé ajuda de maneira direta. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta aí. Você não. Na faculdade, não se trata fé quando você está vendo psicologia, Não, mas não existe o ponto de Deus na gente? exi Como é que é isso? Diz pra mim. eu Como é? costumo dizer que é muito divertido uma sala de aula de psicologia. É mesmo? Porque é óbvio que eu tô formada, né, há muitos anos, então hoje isso vem de uma maneira muito mais apurada, até por conta de redes sociais, Instagram e etcétera. Na minha época de formação, talvez só o Orkut e o Uhum. Fotolog lá da vida, Sim, né. sim. Então você tinha essa coisa da discussão e da polaridade um pouco menos, exacerbada. Mas você coloca ali em conflito, em desafio, muitos pastores que estão na graduação
Eu não era convertida, né, no início da minha faculdade, então você coloca algumas pessoas que querem entrar ali e provar que o indivíduo ele é completamente fora de qualquer questão e força maior. Então você tem o agnóstico, você tem o ateu. E a primeira grande provação profissional, talvez, porque ali você reúne crenças, pensamentos e visões diversas para que você consiga chegar a um ponto comum de comportamento. Então, é desafiador. Bastante. Os mais polarizados, os mais certos, eles acabam indo para um extremismo que vai dificultar, inclusive, na formação profissional. Porque a psicologia, ela nos capacita, ela nos incentiva, ela nos estimula a olhar o outro sem um aspecto ou um pano de fundo de qualquer predisposição. Quando você já vem dizendo que não, a fé não ajuda, não, Deus não existe, você já está colocando seu pano de fundo nisso. Ou o contrário. Sim, sim. E você percebe que é importante hoje lideranças religiosas fazer psicologia ou o inverso, psicólogos ter alguma formação teológica para poder orientar essa humanidade que está vindo com a disfunção terapêutica, disfunção mesmo social, né? Falta, às vezes, por exemplo, a gente vai entrar aqui em quem imigra, mas isso é algo mais que aborda todos, né, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, Uhum, essa disfunção social, uhum. essa polarização. Você acha que é importante o líder religioso ter alguma coisa na área psicológica ou o psicólogo ter alguma coisa até mesmo para a pessoa quando for, vou fazer uma terapia, aí ele vai decidir quem vai ser a terapeuta dele, né? Aí vai pegar o currículo, aí a pessoa fala, sou agnóstica. Ela tem a opção de aceitar ou não, Sim, sem porque vai ser dúvida. um caminho usado de acordo com a crença dele, né? E aí não tem crença em nada, então, então como é que eu faço? Eu não entendo a necessidade do psicólogo ter essa formação, porque ele vai, naquele momento, atuar de uma maneira completamente, apartada, né. Hum, É óbvio que por valores, por princípios, você vai fazer a escolha desse profissional, como você disse, né, olhando esse "currículo", entre aspas, para que você consiga entender, a compreensão, o posicionamento, né, do que você vai estar recebendo, de quem você vai estar recebendo, esse é um ponto. Em relação aos líderes religiosos, fazer uma graduação de psicologia é bom, é ótimo, né, entender o ser humano, ainda que você não atue, mas você ter as ferramentas. Eu não acho necessário. O que eu acho necessário? Essa compreensão dos líderes religiosos de que estamos em um momento onde a sociedade está doente. A sociedade está doente. E aí você diz: "Nossa, a igreja está doente". Não, a sociedade está doente. Com o crescimento da igreja, mais pessoas doentes estarão na igreja, ponto, né. uhum. Eu louvo a Deus mesmo, assim, Ricardo, porque vem acontecendo um movimento de conscientização de muitos líderes em relação às doenças psíquicas, às doenças emocionais. Por muito tempo se ouviu que depressão era falta de Deus. E depressão não é Frescura. frescura. Não, e depressão não é uma escolha, não é falta de Deus. Você vai falar para um hipertenso, acho que você está orando pouco, tá com hipertensão. Você não pode falar para um depressivo, acho que você está orando pouco, você está com depressão. É verdade. A gente já sabe que a depressão, por exemplo, ela tem, em alguns casos, um fundo químico, ou seja, não está se falando só sobre comportamento, sobre escolha e sobre pensamento. Há uma disfunção que precisa se tomar medicação para aquilo. Sim. Não é ter Deus ou não ter Deus. Então, eu entendo que os líderes religiosos, né, estarem imersos, não necessariamente numa graduação, mas o mínimo de entendimento em relação a comportamento humano, né, o mínimo de capacitação, né, a leitura comportamental, entendimento emocional, vai trazer para ele uma humanização, Uhum. de entender que o lugar do outro, ele não está blindado, inclusive para ele.
Hoje, né, eu atendo muitos pastores do Brasil, muitas pastoras, na verdade, do Brasil, mulheres de grandes lideranças, e que já se entende que isso não é um motivo de fraqueza, de vergonha, mas isso é uma autorresponsabilidade. Se eu estou cuidando de pessoas, naturalmente, o número, né, o acúmulo de emoções, o número de problemas, talvez alguns insights com relações minhas ou histórias minhas vão acontecer. E antes de ser líder, antes de ser pastor, antes de ser pai, antes de ser mãe, nós somos filhos, nós somos seres humanos, nós somos indivíduos com a nossa própria história e que merecemos nos cuidar, nos tratar para conseguirmos estarmos são, né, aquele estigma e que é muito real. Pessoas curadas curam. Uhum, Só como você se cura sem buscar a uhum, cura? uhum. Essa é a dificuldade. Bom, agora a gente entrar um pouquinho aqui na saúde emocional de quem migrou, acho que você deve ter tido contato, você tá indo para a igreja, Sim. e você tá percebendo ao seu redor ali, com o seu olhar periférico, os impactos emocionais mais comuns de quem imigra, né? Justamente como eu fiz na abertura, né? Eu falei sobre a saudade, a solidão, né, a ausência da rede de apoio, né, e eu falo que tudo tem um preço para isso, né. Sim. A oportunidade que os Estados Unidos, principalmente estamos falando dos Estados Unidos, mas até mesmo podia ser, tipo, do nordeste do Brasil para São Paulo, para o Rio de Uhum. Janeiro, ou o inverso, né, do Rio de Janeiro indo para o norte, para o nordeste do Brasil. Essa migração, essa imigração entre países, imigração interna, ela acaba afastando. Hoje, um pouco menos pela tecnologia, né. Hoje a gente vê os avós dos meus filhos pelo vídeo, Sim. conversa, antes era só carta, tinha todo um time para a carta chegar, Uhum. né, mas hoje é mais fácil a visão. Você não tem a proximidade, mas você vê, né. Como que tá sendo? Quais os impactos mais que você percebeu aqui em 7 meses que você tá aqui morando? Por mais que você já veio passear. Sim. Morando da saúde emocional das pessoas aqui, o que que você vê? Olha, eu vou elencar os 3 principais. Uhum, Tanto dessa visão periférica que você comentou, né, em relação à comunidade, igreja, a própria comunidade brasileira, quanto de, mulheres que na rede social trazem o seu relato para mim, né, vêm dividir comigo. 1, ansiedade. 2, a culpa, por incrível que pareça. E a própria depressão, né, a própria não a tristeza em si, mas a depressão como a questão da doença, né, em si. O que acontece, a gente estava falando no início do podcast, a gente falou assim: "Ah, imigrar é zerar o game". É zerar o game até a página 2, porque eu brinco que você nasce, mas com uma memória. Você chega aqui com 30, 40, 20 anos, mas não é um bebê. Você tem exatamente a sua memória. Qual o fator complicador disso? Você tem poder de comparação. E nesse poder de comparação, emocionalmente falando, você se expõe a um lugar de muita fragilidade, Ricardo. Por quê? Toda comparação, principalmente quando você julga não estar em um momento favorável, porque o início não é favorável, né? É a língua, é a recolocação no mercado de trabalho para quem, né, vem trabalhar aqui. Uma série de desafios que você pensa assim: caramba, eu peraí, não é, eu não estava nesse momento lá. Pelo menos a maior parte das pessoas, elas têm que começar, né, alguns degraus abaixo do que tem que estavam no descer um Brasil. pouquinho para poder voltar e Exatamente, equilibrar. exatamente. Ou seja, você zera o game, mas com todo um poder de comparação. E o que o ser humano ele tende a fazer? Quando eu estou passando por um momento difícil e tenho alguma memória para comparar, a nossa tendência é fazer a comparação com memórias positivas. Por quê? Você vai depreciar, você vai somatizar a dor que você está sentindo. Você está legitimando o que você está sentindo. Eu não precisava passar por isso. Exato. Você Aí está se acolhendo. Uhum. Porque se eu falo assim, não, mas espera aí,
Lá no Brasil também não estava tão bom. Tinha isso, tinha isso, tinha isso. Quando você tem a capacidade de fazer isso, você já consegue se autorregular para o sentimento que você vai estar tendo aqui. Com a sua ansiedade, com a sua culpa, com a sua tristeza. Você já tem essa capacidade de autorregulação. O que a gente consegue enxergar, e é natural em função, né, da pressão que você está passando, é você fazer comparações com momentos bons, com situações boas, saudade da comida da minha mãe, saudade do churrasco com os meus amigos. Mas peraí, seu dia a dia lá não era churrasco com seus Todos amigos. os dias. Todos os dias. Não E é. você tá cansado aqui porque você tá trabalhando todos os dias. Exato. Então você tá comparando verde com amarelo. Não A tem como. comparação, ela não é honesta. Exato. Mas isso é um impulso inconsciente em função da sua dor. Você É. quer legitimar a dor. Na realidade, só para esclarecer para quem tá em casa, a versão corrija por gentileza, Aham. tá? O que o terapeuta faz é justamente mostrar para você o que você não tá vendo. É. Seria isso Na uma verdade, lógica assim, mais ou eu menos? vou só substituir a palavra mostrar. Isso, Eu não isso. posso te mostrar, né? É. Porque não é essa indução. Uhum. Esse psicólogo, né, esse terapeuta, ele vai ter o papel ali de facilitador, de trazer para você pontos de vistas que talvez você não esteja conseguindo alcançar, mas não de uma maneira direta. Não falar: "Ué, mas espera aí, no Brasil não era", não. E qual é o ponto, tá, Ricardo? Por que então eu não consigo ver, Carol, se estava ali? Aí está a questão. O bom psicólogo, o bom terapeuta, ele, além de ser esse facilitador para você enxergar por um outro lado, ele também vai precisar, junto com você, construir o porquê você não estava enxergando o outro lado. Entendi. Aí é a cura, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu não posso te entregar a receita pronta, porque senão você vai depender de mim o resto da vida. E Entendi. aí eu virei um guru emocional, não sou mais uma psicóloga. E não é essa a história. A história é junto termos um plano terapêutico para que você consiga entender, inclusive, por que a sua mente, por que você não estava tendo capacidade de olhar pelo outro lado, de ver um outro viés da situação. É porque eu tenho uma baixa autoestima? É porque eu sou inseguro, porque eu tenho meus medos? Porque, sim, isso tudo pode influenciar em você não estar olhando a realidade dos fatos como são. Minha esposa sempre fala que, tipo, um determinado tempo aqui na América, ela não enxergava, ela não conseguia enxergar a beleza. Ela não conseguia enxergar a natureza. Tipo, se a gente andava, ia para os lugares, para ela era preto e branco, como se fosse preto e branco. Sim. E aí, em um determinado período, ela começa a contemplar. E isso eu falo que a gente aprendeu mesmo a ser marido e mulher na América, porque lá no Brasil ela trabalhava, eu trabalhava, a gente se via à noite, mas aqui a gente conversa, Sim. a gente questiona um outro, discute para tentar chegar em um outro Uhum, ponto. Isso aí eu uhum. acho que foi um avanço muito grande por minha parte, principalmente por ser homem, e por entender que a gente está junto no jogo. Tanto que a gente percebe que você cuida de mulheres, muitas, a Preciosa lá, a pastora, faz um trabalho bonito com as mulheres, Uhum, tem conferência de mulheres nas uhum. igrejas, e o homem sempre é o churrasco ou o futebol e não tem esse ajuste, esse equilíbrio para o homem. Falta na parte até cristã, e eu louvo a Deus pelas igrejas que estão buscando também auxiliar esse homem que também Uhum. produz, né, produz Sim. conteúdo terapêutico para dentro de casa. Por mais que é mais difícil a gente entender, e aí por isso que eu falo que é interessante que você vai para a mulher, porque eu sempre tenho um pensamento que ela é a mulher, e venho aprendido com o tempo, que é a mulher que edifica a casa mesmo. Ela que vai apontar para onde vai, o homem vai fazer, executar. Talvez tenha uns desencontros, mas eu acredito que ela, com a terapia em dia, ela consegue ajustar o lar. Não regenera. Você já me disse que não regenera, precisa ter um suporte para os demais membros da casa. Eu venho de uma transição difícil, né? Eu tive em 2016, mais ou menos, e aí vem aí, ó, a lembrança. Eu tô de frente com a terapeuta. Vou fazer um quadro de frente com a terapeuta. Eu venho dessa minha disfunção familiar
E, e aí fui pro psicólogo novo, tive um problema com a visão e fui crescendo, fui crescendo. Crescendo, 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 casei tinha 21 anos. Saí de casa e tal. Com 16, não, em 2016, eu tava trabalhando, eu tava alçado já assistente administrativo, um cargo de chefia, coordenando uma equipe e tal. E eu percebo um buraquinho aqui na minha barba. Eu tinha barba. Todo mundo tá vendo eu assim, né, com meio branquelo e tal. Vou explicar agora. Eu tinha barba. Aí eu percebo numa foto que a gente tira, eu percebo um buraquinho. E aí foi normal. Eu falei, pô, deve ter acontecido alguma coisa aqui, não sei o que aconteceu, bati, não. Só que esse buraco foi aumentando. Aumentando, 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 aumentando. E aí fui no médico. Aí cheguei no médico, passei no dermatologista. A dermatologista falou pra mim, seu Ricardo, tudo bem, tudo bem. O que o senhor tem é alopécia. Isso é uma doença autoimune, não tem cura e tal. Eu falei, mas tem tratamento? Ah, tem tratamento. Uhum. Comecei a fazer o bendito tratamento. Uhum. Só que acontece, subiu pra cabeça. Eita. E aí eu falei, teve um dia que eu falei assim, doutora, e graças a Deus eu peguei uma doutora cristã, né? Porque eu poderia, é o risco, né? E eu falei assim, doutora, o que eu faço? Porque eu fiquei com o cabelo só aqui na frente, aqui assim, ó, parecendo um cascão. E aí eu falei, doutora, o que eu faço? Minha sobrancelha vai cair, como é que eu vou fazer? Aí ela falou assim, você acredita em Deus? Aí eu falei assim, acredito em Deus, então me dá a mão aqui. Aí me pegou na minha mão e falou assim, vamos agradecer porque só caiu o cabelo, poderia ter explodido o seu coração. Uau. Poderia ter sido um infarto. Então só foi o cabelo, fica tranquilo. Se cair a sobrancelha, não tem problema. Ele foi um conforto pra mim, né? Sim. Porque eu comecei a enxergar pelo outro ponto de Ei. vista. E uma doença sem cura, fiz intraderme. Você já deve ter pego pacientes com alopécias. Sim. A autoestima começa a cair. E eu sempre de boné, sempre, nunca. Mano, nunca me via sem boné. Na igreja, todo lugar eu tava de boné. Porque as pessoas ficavam perguntando, né? E as pessoas pensavam que eu tinha câncer ou qualquer outro tipo de doença assim. E aí eu tinha que explicar, é uma doença autoimune, nananana, e aí era muito difícil, eu preferia usar o boné. E aí eu vim para os Estados Unidos e eu tava no meio do tratamento. Eu vim para os Estados Unidos e aqui tem o minoxidil e não sei o quê, e passa e nada de voltar. E aí o que acontece? Eu percebi que foi pelo estresse mesmo e que algumas coisas me prendiam lá. A casa, os irmãos, que tinha conflito e tal. E aí, conversando com o meu sogro e um amigo meu, o Rogério, ele falou assim: por isso que é bom a ideia em si, né? E eu quero que a senhora fale sobre isso, esse suporte. Ele falou: cara, deixa pra lá as coisas que estão aqui, vive aí, vive aí. E aí, a partir daquele momento, eu deixei pra lá, a casa, tudo, deixei tudo pra lá. E meu cabelo começou a voltar. E eu louvo a Deus por quê? Porque eu creio que eu fui curado, né? Eu creio que fui curado. Tanto que eu falei pra minha mãe, eu vou deixar a barba crescer, que tá horrível, mas pra mim ver, porque às vezes doía na hora de nascer, sabe? E agora até parou de doer. Mas eu tinha barba. E eu quero que a senhora fala a seguinte coisa pra pessoa que tá assistindo a gente, né? Que quando for procurar quem vai fazer a terapia, ter esse sentimento. Porque eu tive a sorte de encontrar uma médica que falou aquilo pra mim. Eu poderia ter falado outra coisa. E graças a Deus ela abriu a minha cabeça. E por isso que eu te perguntei se a terapia ela faz você enxergar o que você não tá enxergando. Mas Sim. eu quero que você diga o seguinte: o que significa esse suporte? Essa base entre a família, a estrutura que a gente precisa ter e que aqui nos Estados Unidos a gente não tem. Às vezes é a igreja que dá esse suporte pra gente. O que você enxerga sobre isso? Primeira coisa é a gente entender que nós somos seres, que fomos feitos para estarmos nos relacionando, Uhum. né. Nós precisamos ter esse entendimento. Às vezes as pessoas elas chegam aqui nos Estados Unidos, Ricardo, falando assim: "Não, zerei a vida, então agora eu não quero mais saber de ninguém, não quero mais saber de nada, vou viver aqui sozinho". Isso vai durar até a página 2, porque não, nós precisamos nos relacionar. Não por uma questão de fraqueza, mas por uma questão de ligação mesmo, né, estabilidade emocional. Veja,
foi fundamental o que você ouviu. Você citou pelo menos 3 pessoas, você citou a médica, você citou o seu sogro, você citou o seu primo. Foram pessoas que foram ali usadas, né, para que você vivesse esse despertar e conseguisse entender de uma outra maneira. As pessoas precisam buscar esse apoio, precisam se relacionar. E precisam se relacionar de maneira saudável, isso também é uma coisa importante de se dizer, né. Não estar em ciclos tóxicos, Uhum. onde você sabe que não é bom, onde você sabe que não te edifica em nada, mas você está ali pelo medo do abandono, pela não aceitação. Uhum. Então, no início nós falamos, né, os pilares importantes para o imigrante, a gente não pode descartar essa ajuda terapêutica, essa busca por esse apoio, né, psicológico, esse apoio de informação. O que as pessoas estão fazendo ao acessar o seu podcast é isso, é buscar informação, é buscar um tipo de apoio, Uhum. é se relacionar. Quando eu digo relacionar, não é só o relacionar de estar na casa do outro, da sua casa tá cheia, não, não é só sobre isso. É o que você tem de informação, de busca, sabe? Onde você vem se fortalecendo. A igreja, ela desempenha um papel fundamental na vida do imigrante. Uhum. Fundamental. Porque ali você já começa a se conectar com pessoas que professam a sua fé, Sim, importante. com pessoas que conseguem ter os mesmos valores. Quem nunca esteve no meio de milhões de pessoas, vai, centenas de pessoas e falou assim: "Nossa, eu me sinto sozinho". Por quê? Você não consegue enxergar em ninguém ali valores, princípios ou ideias que se conectam com os seus. Então você pode estar no meio de 100, 200, 300 pessoas e continuar se sentindo sozinho sem apoio. Você precisa de conexões. E o conectar é isso, eu entender o que no Ricardo, o que na Suelen faz sentido com o que eu sinto, aí eu me conecto. Entendi. Esse é um ponto. E para o imigrante isso é fundamental. É tão fundamental que a gente, produz isso, né, porque o podcast ele nasce justamente, desse entendimento nosso, da minha família mesmo, né. A gente nasce tentando ajudar os jovens, da igreja, acabou que, não conseguimos, teve algumas coisas que aconteceram, adversidades. Depois eu faço tanto que eu gravei com a pastora Mari, e ainda era Favelado Podcast, e mostrava a minha origem. Só que não era sobre mim que eu queria falar, não é sobre o favelado que eu queria falar. Eu nunca vou deixar de ser a minha origem, nunca vou deixar de esquecer da onde eu vim. Mas não era isso. E aí a gente, por testemunhos, acabamos chegando em Seja Você o Canal, porque a gente entende que a gente não é só um podcast, a gente vai ser o canal para alguém que vai estar assistindo, por exemplo, hoje falando sobre saúde emocional. E a Carol também é um canal, a igreja é um canal, as pessoas são canais. É Uhum, sobre esse uhum. entendimento que a gente está falando. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta assim, né? Eu vi uma vez ela é, se eu não me engano, ela é bióloga. Ela falando que a exposição a 5 minutos a conteúdos difíceis abaixa a sua imunidade por tantas as horas. Eu não sei exatamente o dado, mas Uhum, assim, você se expõe à televisão e tá passando lá a guerra e etc e tal, você se expõe àquilo por 5 minutos, a sua imunidade do seu corpo cai por um uhum, determinado período. uhum. Eh, Hoje as telas, as coisas com as crianças. Agora voltando para as mães que vieram para cá, estão aqui com os filhos desesperados, a gente já viu relatos de não adaptação da língua, a escola com dificuldade, às vezes nós tivemos isso em uma das escolas que os meus filhos passaram, escolas públicas, aonde a gente não tem a dimensão exata desse preconceito em si por ser imigrante, porque era pandemia, nós não tivemos acesso à professora, nós não conhecemos a sala, foi bem na época da pandemia. Só que as mães que estão sofrendo isso e dão telas para os filhos, e eu vi que você tem só eu te acompanhei, né, tô te acompanhando, eu vi que você cria esses conteúdos para sua filha entre pinturas, etc, tal, para tentar tirar das telas. Que você fala isso pra parte da você falou que sua filha com 8 fez terapia, legal, mas a pessoa não quer fazer terapia, mas ela quer ajudar o filho nesse momento. Que dica você daria
tirar a tela, ou onde para onde ir, o que fazer, como a gente pode agir nesse momento? Então, Ricardo, assim, eu costumo dizer que cada família é a sua realidade. Uhum, A internet, às vezes, ela é muito cruel, dizendo o que é certo e o que é errado, sim. e isso não se adapta à realidade daquela família, e aquela família se desespera, porque acha: "Eu tô fazendo tudo errado". Mãe, então, é a cadeira da culpa. Uhum. A gente acorda, senta nessa cadeira todos os dias, a gente luta é pra levantar dela, não é, Suelen, você não acha isso? A gente luta é pra levantar dela. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: não há essa receita. Uhum. Faça desta maneira. Eu vou contar um caso muito interessante, Ricardo, inclusive, isso é assim, é uma autoanálise para a vida de todo mundo. Na pandemia, eu acordava de manhã, comecei obviamente a consumir muito mais rede social, acho que foi, né, todos. Todos. E aí eu segui uma determinada pessoa, já tinha 2 filhos, um bem pequenininho, né, o Joaquim era bem bebezinho. E aí, ele nasceu no final da pandemia, 2021. Então vamos falar de 2020, eu estava só com uma filha, com a Valentina. E aí eu segui essa mãe, uma mãe de 4. Às 10 horas da manhã, ela ia fazendo tipo um vlog da vida dela. Às 10 da manhã, ela já tinha malhado na pandemia, malhado, tomado água com limão, feito a sua oração, dado banho nos filhos, café da manhã, e as crianças estavam todas sentadas, desenhando, construindo blocos de montagem. Eu olhava para minha filha de pijama, eu idem, sem escovar o dente, eu desesperada entre conseguir trabalhar e na época eu ainda era, né, gestora de uma multinacional bombando, porque a gente entendendo como aquilo ali Ia iria funcionar. funcionar. Sim. Enfim, assim, minha rotina de cabeça para baixo. E eu percebi que depois de umas 2 semanas eu estava, assim, muito mal, muito mal. E Estava exausto. péssima. E E eu exausto. falava: "Gente, eu sou uma mãe horrorosa. Olha essa mulher, eu sou uma mãe péssima". E naquele momento, eu falei assim: "Não, espera aí, eu tô trazendo uma comparação impossível". A rede social, ela muitas vezes mostra o palco e você tá comparando com o teu backstage. Uhum. Ali é a cena, entre aspas, pronta, montada, perfeita para o público. Uhum. Aqui é a cortina fechada e o pau quebrando, Sim. no sentido do que a gente está fazendo, de como a gente está conseguindo fazer. Uhum. Então, o primeiro passo é o seguinte: vamos tentar fazer o possível. Isso já acolhe tanto a mãe, porque quando eu tô atendendo minhas pacientes do Brasil, né, a minha filha, ela tá na pintura, o meu filho tá no Tiles, que é como se fosse aqueles, né, bloquinhos, os Legos mais magnéticos, não sei se o nome é exatamente esse, mas tem alguns minutos que eles vão pra tela. Então, assim, dizer que meus filhos são zero telas é até irresponsável da minha parte. Sim, sim. O que que a gente pode fazer? A gente pode criar na rotina dessa casa, um o que os meus filhos estão acessando. Isso é o 01 da história. Uhum. Não é porque eu não tenho uma rede de apoio que eu vou dar um celular, que eu vou dar um tablet ou uma TV com o YouTube na mão de uma criança e ela vai ficar ali presa porque eu preciso conseguir fazer as coisas. A sua maior responsabilidade, seu primeiro papel é ser mãe. Então você precisa sim entender que tipo de conteúdo ele está acessando. Então, Uhum. se você precisa que ele acesse um conteúdo por aquele tempo, que seja algo que você escolheu. Esse é o primeiro ponto. Ponto 2: a criança ela precisa entender que o tédio é necessário na vida. A minha filha muitas vezes fala pra mim: "Ai mãe, eu tô entediada, quero tanto ver TV". Filha, então, é bom que você comece a conhecer o tédio e conversar com ele, porque na vida adulta você também fica entediada. E não vai ser toda hora que eu tô entediada na vida adulta e eu posso comprar uma coisa na Amazon pra chegar, porque eu tô entediada, Uhum. que eu posso pedir uma comida diferente pra comer, porque eu tô entediada. Então, o tédio também é necessário. O que que você vai fazer no tédio? Aí nós, enquanto mãe, precisamos ter os recursos possíveis, por isso eu contei a historinha antes, possíveis pra ela lidar com aquele tédio. É a pintura? São jogos que ela vai, por exemplo, eu faço muito lá na minha casa, caixas de sapato, todas as caixas de sapatos que a gente tem, a gente guarda.
E aí eu sempre falo pra ela: "Olha, você tem que montar um cômodo de uma casa pra você, de repente, daqui a um mês ter a casa pronta. Cada cômodo da casa é uma caixa de sapato". E aí ela tem muito papel, muita canetinha, muita cola, muita tesoura e ela fica ali horas montando aquele cômodo e ela tá juntando. Não sei onde eu vou enfiar essa casa depois, mas isso aí é um outro problema. E vamos nessa. Aham. E, Ricardo, filtrar o que a gente assiste desse conteúdo, porque essa blogueira que eu disse no início da minha fala, eu parei de seguir. Porque aquilo não estava para mim sendo uma comparação positiva, que estava me estimulando a alguma coisa. Estava sendo uma comparação naquele momento que estava me levando a um lugar de culpa. Quando a comparação, ela faz você progredir, ela dá insights para que você busque alternativas na sua vida para te levar ao sucesso, maravilha. Quando a comparação, ela só tá te gerando culpa e mal-estar, sai desse lugar. Deixa de seguir, para de acessar, não são conversas que você tem que ter. Então, é o acolhimento, é o entendimento da possibilidade, são os limites. Hoje, o que a gente vem enfrentando é uma geração com falta de limites. Sabe? É muito mais do que assistir ou não a tela, muito mais do que poder ou não comer o doce, são os pais fracos em dar limites. Essa é a questão. Aí entra, como eu tenho sim pra tudo, a minha dopamina vai estar sempre lá em cima, ou E seja, a o meu prazer vai estar sempre lá em e a cima. tela, ela te dá uma dopamina muito rápida, né, Barata. e rápida. Principalmente os vídeos curtos. Então, assim, o que nunca assistir na internet? Óbvio que dentro da minha casa, tudo aquilo que vai contra os meus valores e os meus princípios, ponto. Isso é inegociável. 2, vídeos curtos, que a criança fica sempre no estímulo, e o adulto também, no estímulo do que tá por vir, do que tá por vir, do que tá por vir. Isso é uma dopamina barata. Inclusive, tem um livro muito bom que fala dopamina lixo ou lixo da dopamina, não lembro exatamente o título agora, mas é muito interessante. Isso Uhum. também tá fora de cogitação. E aquilo que nos leve a não nos incentivar, mas a denegrir o que nós temos. A Bíblia ela é muito fantástica, e você me perguntou aqui, o que não ter o título, a graduação nos Estados Unidos me permite? Me permite falar de comportamento humano à luz da Bíblia. Amém. E a Bíblia, ela é riquíssima. A ciência, ela pode não validar a Bíblia, e muitas vezes, sabe, Ricardo? Mas a Bíblia sempre valida a ciência. Uhum. Quando a gente olha para a vida de Davi, Davi quando estava exausto e com medo, fugindo de um cara que queria matar ele, Sim. ele vai para dentro de uma caverna. Uhum. Então, quando a gente fala da caverna de Adulão, é um lugar escuro, é um lugar sombrio. Ninguém entra dentro de uma caverna querendo conversar com alguém. Ele não quer conversar com ninguém, ele não quer ver ninguém. E ele fica ali por um tempo. E vamos olhar quem foi Davi. Uhum. Até os grandes, até os maiores guerreiros de Deus, eles também têm o tempo de querer ir para dentro da caverna. Entendi. O problema não tá em você ir para essa caverna sombria e sem querer falar com ninguém. O problema é o tempo que você permanece nela. Porque quando pessoas souberam que Davi estava lá, e aí olha como tudo que a gente falou aqui eu tô tentando conectar, né? Sim, sim. As conexões de valores e princípios como os seus. Quando as pessoas souberam, né, que Davi, familiares e outras pessoas que Davi estava lá, eles foram para a porta da caverna. Uhum. Eles ficaram ali na porta da caverna. Davi tinha quem ir para a porta da caverna, porque ele se conectou com essas pessoas antes. E essas pessoas foram para a porta da caverna, e Davi sai da caverna. E Davi sai da caverna preocupado, inclusive, com o que iriam fazer com a família dele. Olha o senso de responsabilidade que toma Davi de novo. O ponto é olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia fala sobre emoção. A Bíblia fala sobre sentimentos. A Bíblia fala sobre depressão. Em vários momentos. Olha o que acontece na história de Ruth e Noemi. É verdade. A Bíblia diz que Orfa, Ruth e Noemi gritavam, em algumas versões usa essa palavra, elas gritavam, tamanha a dor do choro, da perda. Sim. O problema não tá em você gritar, em você chorar porque você tá com saudade do Brasil. Em gritar, em você chorar porque um parente teu faleceu e você não pode ir lá nem no sepultamento dele. É verdade. Mas a chave tá com o que você vai fazer depois do teu choro, depois do teu grito. Quem tá do seu lado? São pessoas que, ao invés de você se comparar e gerar culpa,
vão te levar para um lugar de construção? Essa é a É a busca. mesa que você senta, É né. isso. Perfeito. Agora, deixa eu te fazer a gente vai entrar em um assunto um pouco mais delicado aqui na frente, mas muitas vezes a gente tá falando como você tá na especialidade em mulheres, eu vou colocar mulher aqui, mas muitas vezes a mulher imigra como uma mãe, né, e aí casada, com a família toda vem, mas o marido vai trabalhar, a mulher também precisa complementar essa renda, e aí existe um desequilíbrio aí de estar junto com o seu filho, né? E às vezes faz essa compensação que você acabou de falar da Amazon, ou do brinquedo, ou da tela, e etc. Quando a mulher, vou falar a mulher, mas quando o ser humano tem que apertar o botão da ajuda, o que, que a gente sente, assim, o que você destacaria porque talvez a pessoa tá assistindo a gente e ela não tá talvez ela esteja nesse Nem estágio e percebendo. nem percebeu que ela precisa de ajuda, Aham. entendeu? Quando que a gente liga o alerta? Ontem. Uau. Todo mundo. Ontem. Porque, como você disse, ela já está em um lugar que ela nunca esteve. Hum. Ela já precisa de ajuda. Isso não vai diminuir a tua história migratória ou o teu papel de mãe ou o teu sucesso nesse país. Todos nós, precisamos de ajuda a todo tempo. É óbvio que as ajudas, né, nos cenários e nos aspectos distintos, mas falando, por exemplo, da ajuda terapêutica especificamente, eh, ela vai conseguir te fazer ver o que você está construindo e o porquê você está construindo. Foi muito interessante, uma vez eu atendi uma paciente muito bem-sucedida, e ela começou chorando nos 20 minutos de atendimento, compulsivamente, ela só chorava durante 20 minutos. E aí depois de 20 minutos eu falei pra ela: "Por que que tá acontecendo? Por que você tá chorando tanto?" Ela falou assim: "Eu não paro de me culpar, porque eu tô trabalhando demais. Eu não consigo ficar com os meus filhos." E aí eu perguntei pra ela assim: "Qual a outra opção?" E ela parou de chorar naquele momento, olhou pra mim e falou: "Eu não sei. Você tem ou você não quer enxergar?" E naquele momento, essa pessoa, né, o marido ela não tinha o marido ali presente, Uhum. o marido saiu de casa, ele abandonou essa casa. Ela estava sustentando os filhos, pagando tudo, e o quanto ela precisava trabalhar era proporcional à necessidade básica daquela família. Entendi. E eu disse pra ela: "Qual a outra opção?" E ela disse: "Eu não tenho opção." Aí eu falei: "Então para tudo, porque você tá se culpando por não estar, mas você não pode estar. Pega essa história e conta ela para os seus filhos como eu tô tentando fazer o melhor que eu consigo, mas nem sempre a gente dá conta de tudo." Uhum. Porque lá na frente eles também vão ser adultos, eles também vão ser uma mãe e um pai que não se vejam no melhor momento. E eles têm que aprender que a gente também falha, que a gente não faz só o que a gente quer e que a gente às vezes não consegue desempenhar da maneira como gostaríamos os papéis que nos são dados. Diferente daqueles que escolhem estar fora para o mais, para o mais, para o mais. E aí o teu excesso está causando uma falta. Uhum. Aí é disfuncional. Agora, é cruel você chegar para uma mãe dessa que precisa trabalhar para colocar comida dentro de casa e falar: "Ai, você não tá ficando com os seus filhos." Quando você estiver, esteja presente de forma genuína. 100%. Quando você não estiver, esteja tranquila que eles estão entendendo perfeitamente o motivo da tua ausência. Esse é o ponto. Agora, a história da compensação, Ricardo, ela é muito perigosa. Por quê? Nós estamos em uma geração de adultos mimados. Nunca se gastou tanto. Meu marido é planejador financeiro, né? Então eu tenho uma certa propriedade de falar isso. Nunca se gastou tanto, nunca se endividou tanto. E as pessoas trazem assim: "Ah, porque são muitas linhas de créditos. Ah, porque as pessoas têm acesso à palma da mão a comprar tudo." A gente anda por precipício. Você vai se jogar porque tá no precipício? Você não vai fazer isso. A grande questão é os limites. Nós estamos comprando emoções, as nossas e as dos nossos filhos. Uhum. Então, a gente precisa entender que a gente compensa não dando.
a gente compensa explicando, acolhendo e edificando, transformando, não só dando. Senão você vai criar um adulto que enche o carrinho e não quer uma noite de sono pra saber se precisa comprar ou não naquela hora. É isso aí. Mas agora eu posso. Cartão de crédito é meu, tá no meu nome. Passa o cartão. Enquanto o banco der limite, Passa o a cartão. gente vai usando. Agora, como criar essa rede de apoio? O que que você destacaria? Você acha que a igreja é um ponto? Fundamental. É. Fundamental. É a igreja, é você se relacionar. Muitos brasileiros chegam aqui não querendo se relacionar com brasileiros. Não, na realidade, tem até uma que não dá nem para trabalhar, por exemplo, com o brasileiro, que o brasileiro quer arrancar o seu couro, né? Ou quer que você passe, você vai escutar isso aí, quer que você passe o que ele passou nos anos 2000, quando ele chegou aqui, que não tinha GPS, por exemplo. Uhum. E aí tem esse contrito. O brasileiro tenta sair do brasileiro, né? Mas como no Brasil também existiam pessoas más, pessoas ruins, pessoas amarguradas. Não é sobre ser ou não brasileiro, é com quem você vai se conectar. E o ponto da rede de apoio é a igreja. Seus filhos precisam se sentir acolhidos. Quem você vai estar se conectando? Muitas igrejas, por exemplo, trabalham com a visão celular, life group, pequenos grupos, células, enfim, cada denominação com seu nome, né? Ali também é uma possibilidade. Eventos, né, que essas comunidades promovem para você se inserir. Isso é importante, mas como tudo na nossa vida, tudo. Sempre terão os bons e os ruins. Assim que eu me converti, eu ouvi uma frase muito interessante de um grande amigo, Ricardo, que era o seguinte: encontrou a igreja perfeita? Não entra nela, senão você vai estragar. Eita glória! São pessoas falhas, com dificuldades, e que se tiver perfeito, você entrar, talvez você estrague. Entendi. E é sobre isso, é a gente olhar e entender que não é que não vou me relacionar com o brasileiro, que o brasileiro é ruim. Nós precisamos de conexões, nós precisamos de rede de apoio. Nós precisamos entender o que vai ser possível, não o que nesse momento é o ideal. Uau! Bom, já vai encaminhar para o final, mas antes eu tenho uma pergunta, até que é uma pergunta um pouco mais difícil de perguntar. Você disse que trata de de alguns pastores no Brasil e pastores de alta relevância e etc e tal. E a gente vem nos últimos 4 anos da pandemia, acho que o número não é tão específico só da pandemia, acho que Uhum. é sempre, só que não era muito divulgado. Uhum. A gente tem um índice de suicídio para a Enorme. parte de pastoreio, né, do burnout, essas coisas todas. Uhum. Eu queria que você me explicasse um pouco qual é o momento que a gente está vivendo desse porquê. Porque, assim, a gente precisa de pessoas que são curadas para poder curar. E a gente está Sim. percebendo que quem está liderando na ponta lá em cima, às vezes está sendo sobrecarregado de um certo conteúdo e não está tendo a terapia exata, não achou esse escape e acaba se automutilando ou até tirando a própria vida. O que você enxerga sobre isso? O número é absurdo de suicídios entre líderes. Não só líderes, infelizmente, o número cresceu muito entre adolescentes e crianças também, né? Isso, obviamente, não é um assunto tão falado, até por uma questão, né, de saúde pública mesmo. Mas o que precisa ser dito, quando você está numa posição de relevância, quando você está falando especificamente da sua pergunta, né, sobre pastores, quando você está numa posição de relevância, quando você está sobre o posicionamento, a posição de cuidar de muitas vidas, essa pessoa, ela é extremamente cobrada. E a cobrança, ela nos traz um senso de entrega, de perfeccionismo muito exacerbado. E aí, de novo, a gente precisa olhar qual foi a história de vida desse indivíduo. Será que quando criança, quando você tirava 9, o seu pai falava assim, quem tira 9 tira 10, né? Quando você tirava 10, não fez mais que a sua obrigação. Você não trabalha, só estuda. Por mais que essa pessoa faça, nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. Então, eu não estou generalizando, né? Até porque a gente precisaria falar sobre muitas vertentes. É um outro podcast. Mas eu tô pegando aqui casos pontuais, tá? Será que quando você falava... Cala a boca, menino. Você é criança. Criança não sabe o que diz. E você cresce
com o entendimento de que o que você pensa, o que você sente, não é relevante. Você não tem que falar, fica quieto. Ninguém aqui quer saber o que você está pensando. E esses homens feridos e essas mulheres feridas, eles começam a atuar, eles começam a ter posições relevantes para cuidar daquelas dores. Então, isso é muito sério, Ricardo. Essas pessoas, elas precisam se conscientizar que a terapia, o psicólogo, a ajuda emocional, ela não vai destituir o teu cargo, ela não vai diminuir a tua capacidade de pastoreio, a tua capacidade de gestão. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A unção que foi derramada na vida desse homem ou dessa mulher, ela não tá falha, porque enquanto homem, ele precisa de ajuda. Porque a unção que foi derramada na sua vida é sobre o ponto de vista espiritual. Sim. O humano, ele precisa ser tratado. Não é porque você recebeu uma unção pastoral que você não vai ter mais diabetes. Que você não pode ter problema de visão. Não é porque você recebeu uma unção pastoral que você não vai ter depressão. Então, o que eu encorajo aqui é que essas pessoas, elas se permitam ser ajudadas. E elas tirem essa capa. E a gente, de novo, tá falando sobre pastor, tá falando, né, sobre líderes em função da sua pergunta, mas isso vale para todas as posições. A gente tem que se permitir tirar a capa da autossuficiência e muitas vezes do orgulho, mas não no orgulho num sentido ruim, mas num sentido de defesa. Sim. É assim que eu tô conseguindo me defender de tudo que eu tô sentindo. Me separando, me deixando à parte pro autocuidado. Uau. E isso também... percebo que os adolescentes também têm um índice muito grande. Então, como os pais podem avaliar, né? Porque assim, a gente está falando sobre a mulher, sobre a família em si, quando apertar o botãozinho de preciso de ajuda, você falou que é para ontem. Então, todo cuidado é pouco ainda. Quando você está falando da mente da pessoa. Né? Porque uma vez a mente perdida, para essa recuperação é até pior. A gente nem tocou ainda em questão de as drogas, etc. Não vamos falar sobre isso, que é um outro podcast. Mas a gente, como pais, eu sou pai de adolescente, a gente tem medos, atribuições, dado que o mundo vai levando, né? Vai trazendo e esfregando na cara desse adolescente, essa dopamina rápida, essa conquista rápida. Eu lembro que a gente conversava entre amigos e alguns ganham milhões, faz 6 dígitos no digital e outros não conseguem. Então, essa discrepância, essa falta do entendimento de que não é a minha vez, não é a sua vez, ou na volta a gente compra, como é que a gente faz para poder mostrar para esse filho, para essa filha, que vai dar certo, eu preciso orientar. Eu sei que a ideia aqui é levar para terapia, mas às vezes até financeiramente, dependendo do pai que está no Brasil assistindo a gente, não consegue ter essa ajuda terapêutica. Como é que a gente consegue fazer? Ricardo, eu fiz um reels, inclusive, sobre isso, né? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma mãe falou assim pra mim: eu tenho uma filha de 16 anos e ela só vive no quarto trancada, eu não consigo conversar com ela. O que eu faço? E aí eu disse: isso não começa aos 16 anos. Esse problema não começou com 16 anos. O primeiro ponto é ensinarmos aos nossos filhos que o que eles sentem é importante para nós. Esse é o ponto 01. Nunca menosprezar o que o teu filho traz como dor. E quando ele não está trazendo, criar essa ponte de acesso até ele. Tudo bem? Nossa, já tem mais de uma semana, 2 semanas e você não fala. Como é que tá a escola? Como é que tá o amigo? Como é que tá na salinha da igreja? Como é que tá lá na aula de futebol? Tá tudo certo? As pessoas estão legais? Como é que tá lá? E a frase-chave: eu gosto tanto quando você fala pra mim o que você tá sentindo. Eu gosto tanto quando você fala pra mim o que você tá sentindo. Os adolescentes, eles estão numa fase, embora não seja, né, o meu público-alvo, mas olhando o comportamento de uma maneira geral, eles estão numa fase onde eles precisam ser validados.
Eles não são mais crianças, mas eles ainda também não conseguem ter as escolhas de adulto, Sim, não têm esse poder. sim. Quem sou eu aqui nesse limbo? Eu vou pra onde? Eu vou pra direita ou eu vou pra esquerda? Então, o que que eles buscam? A aceitação. Como eles são aceitos? Entre os seus. Então, chego num grupo que tá todo mundo usando um vape, vou usar o vape também, porque eu Entendi. vou ser aceito. Todo mundo tá andando todo de preto, vou andar de preto também, porque eu vou ser aceito. Uhum. Essa aceitação, ela precisa ser feita em casa, primeiro, desde sempre. O que você fala é importante pra mim. Ah, Carol, então você tá dizendo que eu tenho que aceitar tudo que o meu filho vai fazer? Não, pelo contrário. Começar a moldar o caráter dele e os valores dele de acordo com a sua família. Filho, mas peraí, por que você quer andar assim, com essa blusa? Você vê a mamãe usando, menina, por exemplo, barriga de fora? Tem lugar pra tudo. Vai ficar lindo na piscina, vai ficar lindo na praia. Mas se você quer mesmo que num shopping as pessoas olhem primeiro para sua barriga ao invés de olhar para o seu sorriso? É isso mesmo que você quer chamar a atenção das pessoas? Porque barriga tem um monte, sorriso igual o seu só tem esse. O que que você quer chamar a atenção? Então, eu diria, Ricardo, que o 01 é estabelecer e fortalecer essa ponte de validação do que esses adolescentes sentem, do que essa criança sente, de como eles pensam, o que eles estão pensando. E essa frase, ela é tão poderosa que a gente não pode esquecer. O que você sente é tão importante pra mim, porque você tira dele a vergonha de falar. Você tira o medo de ser julgado e você traz o acolhimento dentro de casa, ao invés de você jogar ele pra rua. Carol, eu achei assim, a gente abriu pra essa parte aí da adolescência. A gente vai voltar a falar sobre isso. Acho que a gente tem aqui perfil para mais ou menos uns 8 podcasts aí, porque é um conteúdo vasto e as pessoas elas têm a necessidade Total. de entender um pouco mais para poder até tomar as decisões, né, da vida. Porque lembrando que a gente está aqui por uma passagem, nós vamos para um lugar ainda melhor, mas o que a gente está vivendo aqui precisa ser bom também, Também. né? Precisa estar harmonizado. Sim. E aí a gente vai encaminhando para o final. Carol, o que que eu faço com todo mundo que passa aqui? Nós vamos marcar outros, porque há muitas coisas. A gente pincelou coisas, né? Sim. Entramos na parte de pastores, entramos na parte de adolescência, falamos de mulheres. Você acha que faltou alguma coisa que você queria falar e não falou? O que que você pensa sobre isso? O que que você, olhando aí para o seu passado, vai me falando. E aí, mas eu quero que você, eu falo isso com todo mundo, lembrando que esse podcast ele vai ficar aí pro muito tempo na rede, pessoas vão acessar daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, até 50, 100 anos, a gente não estará mais aqui, estaremos mais aqui. E eu queria que você, se você pudesse olhar no olho daquela mulher que está em casa, que está assistindo, que às vezes está com, não sabe se tá ou não tá, que ajuda é para agora, e você falasse direto para ela, para que chegou aqui nos Estados Unidos ou tá no Brasil. Acho que geograficamente, acho que não importa muito onde que tá, é pra Sim. você falar pra essa pessoa que tá assistindo a gente, independente de onde ela esteja. Que tá cheia de dúvida, coração com ansiedade, ou amargurada, ou perdeu um ente querido, alguma coisa nesse sentido. O que você diria pra ela nesse momento referente a se cuidar mesmo, né, a olhar pra saúde mental, olhar para o momento que tá vivendo na sua casa e tal, e você desse essas palavras pra essa pessoa que tá do outro lado? E aí eu ficaria muito feliz, e aí eu volto pra gente fazer o encerramento. Pode ficar à Bem. vontade. Buscar ajuda é um dos maiores atos de coragem que você pode ter por você e pelos outros. Muitas vezes a gente pensa que precisamos colocar, né, à frente a nossa casa, os nossos filhos e prover só para eles. Mas se você não tiver com essa autorregulação, com as suas emoções tratadas, até ajudar o outro fica difícil. Essa necessidade de dar conta de tudo, de ter sucesso em todos os âmbitos, ela não pode ser o norte da sua vida, porque em algum momento você vai se dar conta de que você não vai conseguir e a frustração, ela vai te paralisar. Então, o que eu quero te encorajar é que você busque ajuda, que você tenha esse ato de coragem, porque
Esse ato de coragem vai transformar não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas que precisam de você curada, sarada e transformada também para encorajá-los. Hey, guys, é isso, ó. Que conteúdo bom, hein? Gostou? Então faz o seguinte, ó. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir. Eu sei que a gente pincelou muitas coisas, mas vamos ter momentos mais específicos. Eu vou convidar a Carol para estar com a gente aqui mais vezes, porque são conteúdos que a gente precisa levar para as outras pessoas e elas precisam se conhecer primeiramente. Aí no card vai ter vídeo para você seguir e continuar aqui no nosso canal. Aproveita, vai lá e maratona os nossos conteúdos que estão sendo feitos exclusivamente para você que está do outro lado, pensados para edificar a tua casa, para você conseguir ser uma pessoa ainda melhor. Criei uma frasezinha aqui e eu vou finalizar com essa frase. Eu vou ler para mim não me perder, porque mas estamos junto. Antes de mais nada, agradecer a Carol, agradecer por ter aceitado vir aqui no Seja Você o Canal. E lembrando, ó, a frase que eu vou encerrar vai ser essa daqui, ó. Você pode cruzar fronteiras geográficas, mas a sua alma não pode viver exilada. Cuide de você, porque você, se fortalecendo, também pode ser abrigo para outras pessoas. Seja você o canal, guys, aonde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Tamo junto, até o próximo programa. Até mais.